Oi. Pronto? Sim, pronto. Pronto? Oh, a Zaina não recebeu o link. Eu acabei de enviar, Gleice. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora voltou. Vocês estão me ouvindo, não? Sim, Gleice. Está ouvindo? Dá para Sim, ouvir. Gleice. Ah, então eu posso começar, né? Pode. Tá. Vamos ver, né? Vamos torcer para dar certo. Bom, gente, então eu vou iniciar, né? Esse seminário, que estou tendo esse prazer enorme de poder fazer esse trabalho junto com a colega Elizabeth, né? E nós combinamos, então, que eu inicio, depois eu passo a palavra à Elizabeth. Eu dou as boas-vindas a todos e todas, né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui conosco, e, enfim. Então, eu vou começar com algumas palavras como preâmbulo. Inicio com as palavras de Lacan, no Seminário 2, onde ele busca dar um contorno à importância da descoberta freudiana e destaca a radicalidade de sua descoberta. Ele diz que a sua descoberta provoca uma mudança de perspectiva que mudou toda a relação do homem consigo mesmo. Pois, como ele ainda sublinha, temos em Freud uma busca por uma verdade desconhecida, desembocando numa outra relação com o saber. Na introdução do seminário, livro 2, Lacan se dedica a refletir sobre saber e verdade, e num debate com psicanalistas de sua época, tais como Hippolyte, Otto Manoni e Lefebvre, ele se empenha em esclarecer que Freud, seguindo Gleice, você pode ir um pouquinho mais devagar, está muito rápido. Tá, tá. Tá, sim. Então, vamos ver. Deixa eu sentar aqui. É que eu estou um pouco preocupada se tá. Vocês, Beth, se você não me ouvir, você me avisa, tá? Certo, Beth, Gleice. se não estiver ouvindo, você vai me avisando. Então, Sim. No seminário 2, Lacan discute, na aula 2, na introdução, com Hippolyte, Otto Manoni e Pontalis, e ele se empenha em esclarecer que Freud, seguindo a via Príncipes do Sonho e sua interpretação, desvela que os ensinamentos dos sonhos nos permitem aprofundar sobre a relação entre saber e inconsciente, entre saber e gozo. E aí, Lacan traz algo que denota o grande respeito que ele tem por Freud e seu empenho, como ele mesmo diz, de assegurar a lâmina cortante da psicanálise, no sentido de que ela nos ensina que o fundamental é ter na visada uma nova relação com o saber, partindo do postulado do não saber. Tome emprestadas suas palavras. O que aprendemos na experiência de qualquer psicanálise é justamente da ordem do saber, não do conhecimento. Nesse sentido, a psicanálise se diferencia totalmente da psicologia geral. Ela não se encaixa no campo da compreensão, nem tampouco se encaixa no que os dissidentes de Freud transformaram a psicanálise. Jung, Adler e Sullivan, por exemplo, de análise clínica. O lugar da verdade reside exatamente... Sim, está baixo? Está ruim? Não, é porque está cortando, mas agora voltou. Pode continuar. Realmente, o campo magnético aqui está ruim. O lugar da verdade reside exatamente no que falta ao saber. Desde muito cedo, e principalmente na análise de Hans, Freud se deu conta de que o saber tem como motor o enigma sobre o sexual. O sexo e seus enigmas é que coloca o sujeito em movimento. Ele vai nomear esse movimento do sujeito de Wissenstrieb, ou seja, pulsão de saber. Agora, isso como preâmbulo, eu gostaria agora de dizer algumas palavras sobre a interpretação, entrando no nosso tema. Duas epígrafes nos orientam.
né? Beth e eu, a gente escolheu essas duas epígrafes. Pode a psicanálise constituir-se como a ciência do impossível? Lacan. A outra citação de Lacan, que é a primeira frase do seminário 1, eu acho que é exatamente o que vai nos orientar em todo o seminário, é: o mestre impõe o silêncio com qualquer coisa. Um saco, um pontapé. Passamos agora a algumas reflexões então, sobre a interpretação. A interpretação não foi inserida nos 4 conceitos fundamentais. Isso nos leva a interrogações, pois ela já está incluída no próprio conceito de inconsciente. E é por isso que Lacan, no final do seminário 6, afirma que o desejo é sua interpretação. Uma leitura aprofundada dos primeiros textos de Freud permite reconhecer que estes apontam nessa mesma direção. Uma das reflexões de Freud sobre uma boa interpretação assinala as possíveis emergência de novas associações e postula, então, a necessidade da associação livre do lado analisante e do lado do analista, a tensão flutuante. É importante que a gente coloque essa questão da tensão flutuante como algo fundamental. Ela faz parte exatamente dos princípios diretores da psicanálise. Então, é necessário a gente extrair todos os conceitos dessa noção. Já sabemos com Freud, e sobretudo com Lacan, que o saber sobre os enigmas do sexo, sobre os enigmas, está do lado do analisante. Mas é essencial fazê-lo escutar o que ele mesmo diz, a fim de que entre em seu próprio discurso. Logo, o ato de interpretar é condição sine qua non de abertura do inconsciente, chegando ela mesma a ser do próprio inconsciente, porque desde que se fala, se interpreta. Interpretação dos sonhos, texto fundador do tema que estamos abordando, de 1900, é a nossa grande referência. Há outros textos fundamentais e admiráveis sobre o tema, tais como sobre a ontologia, no qual ele realiza uma interpretação, uma leitura do seu próprio lapso de memória, de um nome próprio, a saber, Signorelli. Nesse último, temos um exemplo bem claro que nos atesta que o inconsciente é constituído como uma linguagem. Em Freud, a interpretação, por vezes, pode adquirir consistência como deciframento, tendo como consequência se tornar interminável. Em Lacan, no entanto, ao longo de seu ensino, ela vai perdendo todo o sentido de tradução, em virtude do confronto com o sem sentido do significante, a que o sujeito está submetido. Em outras palavras, no confronto com a aliança estrutural que configura o próprio inconsciente. Gostaríamos de trazer agora algumas pontuações iniciais, nesse momento inicial, as quais, ao longo do nosso seminário, teremos a oportunidade de aprofundar. Assinalo, então, que nos primórdios da psicanálise, Freud denuncia algo que nos parece de fundamental importância retomar e realizar uma releitura a partir do texto lacaniano. Então, gostaria de extrair do texto de Freud, dos primórdios da psicanálise, texto que se encontra na Carta 52, de 1896, onde ele diz que o inconsciente é uma escrita, um schrift. Isso se trata de uma escrita que, para além de ser um apelo à decifração, é uma exigência de leitura. Ademais, adverte de que se trata de uma escrita que não se deve simplesmente ler. Portanto,
A leitura não pode ser pautada no campo do sentido. Ainda seguindo nessa mesma trilha, gostaria de destacar que Freud nomeia seu texto de 1900, de Traumdeutung, que foi traduzido ao português de forma errônea, como interpretação dos sonhos. Primeiro, aponta o erro de traduzir no plural, pois em Freud está no singular, uma vez que é um a um que um sonho pode ser interpretado pelo sonhador. Um sonho não se interpreta pela via dos simbolismos universais. Embora tenha um capítulo, a interpretação dos sonhos, numa conversa ou na discussão, na briga com Jung, ele acaba, então, cedendo e introduz um capítulo sobre o símbolo no sonho, mas que foge à lógica do seu texto. Ainda seguindo, então, um sonho não se interpreta pela via dos simbolismos universais. E, além do mais, é fundamental assinalar que, na língua alemã, o verbo deuten tanto pode significar, né, a Traumdeutung, tanto pode significar dar um sentido, como pode significar, como em português, indicar uma direção. Então, podemos pensar que interpretar tem a ver com fazer um corte e abrir novos caminhos. Desse modo, podemos, então, inferir que interpretar não significa dar um sentido. Essa temática também vai ser aprofundada ao longo de todo o seminário. Para reafirmar a vertente de uma concepção do inconsciente como escrita, remetemos à leitura preciosa que Lacan faz do sonho de Freud no seminário, livro 2, A Injeção de Irma, o qual, na interpretação dos sonhos, tem um status inaugural. Entretanto, desejo destacar que na interpretação desse sonho, podemos reconhecer uma concepção de inconsciente transferencial como sujeito saber, articulada à própria natureza do simbólico. Contudo, também podemos focar no texto do sonho, fazendo uma leitura a partir do inconsciente como real. A seguir, cito Lacan, ao refletir sobre o sentido desse sonho. Não há outra palavra, senão a palavra. No sonho, portanto, não se trata do campo do sentido. No sonho de Freud, temos subsídios para avançar na elaboração sobre o inconsciente como real. Esclareço. No final do sonho, só resta uma derradeira palavra, a letra, a fórmula, trimetilamina, AZ. Trago a seguir uma outra citação de Lacan, também esclarecedora, a qual só poderemos aprofundar e extrair as devidas consequências, tendo como referência o ultimíssimo Lacan. Na interpretação do sonho de Freud, no seminário 2, Lacan diz: ele chega ao ponto no qual, é muito interessante essa citação, a hidra perdeu as cabeças. E é aí que emerge, cito Lacan, uma voz que não é senão a voz de ninguém, que faz surgir a fórmula da trimetilamina como a derradeira palavra. Trata-se de letras sem sentido, pois essa palavra não quer dizer nada, a não ser, como diz Lacan, que é uma palavra. Aqui eu lembro muito o caminho de Clarice Lispector, né? Quando ela, no final, né, da sua escrita, né, vai escrever Água Viva, onde as palavras perdem o seu sentido, e ela vai, inclusive, dizer que é quando ela realmente conseguiu chegar àquilo que seria a despalavra. Né? Trago ainda... Então, trata-se de letras sem sentido. Tomemos, então, no nosso seminário, este sonho e sua interpretação em Freud e Lacan como emblemático. Tal encaminhamento certamente abre uma via fecunda de investigação que nos permitirá avançar nas reflexões sobre os destinos da interpretação e suas imbricações com a concepção de inconsciente, compreendido como transferencial e como real. Trago ainda, como referência inicial, um texto de Lacan, que eu não consegui localizar em português nem em espanhol, publicado em alemão na revista Der Wunderblock, o Bloco Mágico, intitulado Übersetzung, a tradução.
Esse texto foi publicado em francês na Suíça, mas eu também não localizei, só localizei essa tradução desse texto em alemão nessa revista, primeira revista que foi lançada na orientação, não, ou seja, a partir da leitura de Lacan. Vocês sabem que as portas estavam muito fechadas na Alemanha. Isso aconteceu em 78, essa revista foi publicada em Berlim. Nesse texto, ele recorre ao texto freudiano, afirmando que o inconsciente é a estrutura e que ela está articulada à língua. Ele afirma também que o inconsciente exige, aí grifo nosso, a primazia da escrita. A seguir, sublinha ainda que só um sujeito pode fazer uso da língua. No entanto, ele tropeça em um único ponto, uma vez que a língua como escrita rateia e não serve à comunicação. Eis o ponto. O sujeito não pode, cito Lacan, de modo algum dizer que assim sou eu. E remete, então, ao sentido duplo da palavra ou em francês. Na contramão de Descartes, provocando com sua releitura da máxima cartesiana uma reviravolta no conceito de sujeito. Vamos ao texto de Lacan. Eu penso onde eu não posso dizer eu sou. Lacan acentua que a leitura do duplo sentido da palavra produz um equívoco dessa palavra e nos revela a estrutura topológica do inconsciente. Ou seja, em cada fala do sujeito, o sujeito aparece como barrado. Trata-se de uma impossibilidade que é estrutural. Esta impossibilidade de dizer leva Lacan a uma definição contundente da psicanálise, que é super interessante e que a gente colocou como epígrafe. A psicanálise se constitui como uma ciência do impossível. Assim, podemos concluir que, nesse texto que compõe o ultimíssimo Lacan, temos um retorno a Freud, trazendo subsídios para que possamos delinear um percurso que vai de Freud a Lacan e retorno. O Freud do primeiro tempo se articula com o ultimíssimo Lacan e, por conseguinte, oferece-nos a chave, os fundamentos para uma pesquisa sobre a interpretação na psicanálise e nos encaminha a refletir sobre os destinos da transferência, da interpretação no seu último ensino. Portanto, a nossa proposta para esse seminário, nossa, Beth e minha, consiste em abordar o tema inconsciente interpretação no intuito de vivificá-lo, considerando o legado freudiano. Entretanto, focaremos prioritariamente em Lacan, buscando localizar os vários momentos-chave de sua obra. Escolhemos, então, delimitar momentos-chave, considerando-os como um fio condutor, um Leitfaden, ou mais especificamente, como um fio vermelho, um roter Faden, que deverá percorrer todo o nosso seminário. Passo agora, Beth, a palavra a você. Obrigada, Gleice. Gostaria de, antes de continuar, de prosseguir, né, com as considerações desse argumento, primeiro de dizer também do meu prazer de, mais uma vez, dividir um espaço de trabalho com a colega Gleice Goss, e queria saudar a todos e dizer da alegria de tê-los aqui, né, para que a gente possa, durante 6 meses, estarmos juntos em torno de um tema que nos provoca sempre, né? É um tema sempre revisitado, mas nunca é demais. É um tema sempre atual e o mais importante nesses momentos de trabalho, onde nos reunimos em torno de um tema, o que a gente vai conseguir
aprender, né? Então, no sentido de continuar mais algumas considerações desse argumento, eu gostaria, então, de iniciar essas minhas colocações destacando que não há análise sem interpretação, porque a psicanálise é, sim, uma prática interpretativa. Para que haja entrada em análise e construção do sintoma analítico, é preciso interpretar. Por isso, para Lacan, interpretar é um dever do analista. Isso está no prefácio, no pós-fácio, desculpa, do Seminário 11, nos escritos. Em suas palavras, aqui eu cito Lacan, ele diz o seguinte: já seria razoável que o ler-se fosse entendido como convém, ali onde se tem o dever de interpretar. Está na página 504 dos escritos. Portanto, a psicanálise é uma prática feita de escuta e interpretação. Melhor dizendo, uma prática de escuta não sem interpretação. Focando então agora no percurso lacaniano, delineamos o percurso a ser traçado. Nós podemos, então, identificar 4 momentos relativos ao tema que nos convoca. Primeiro momento, de 1953 a 58, aí com 2 textos fundamentais, que é Função e Campo da Fala e da Linguagem e A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, podemos dizer que este é um momento vinculado à estrutura da fala. A interpretação aí aparece como pontuação. Nesse momento, a pontuação é proposta como rompendo a cadeia de significações congeladas e abrindo para uma nova significação. É também desse período a interpretação como alusão. Aí, nesse momento, o corte surge por separação da significação, mas continua homólogo às formações do inconsciente. Entre 1961 e 1964, com a formalização do objeto A, e sobretudo no Seminário 10, a interpretação aparece como sem sentido, e o corte já não é homólogo às formações do inconsciente, já aponta em outra direção, aponta na direção do real. Entre 1968 e 1970, a época do Seminário 17, com a estrutura dos 4 discursos, a interpretação surge do discurso do analista como enigma e citação. Se o saber se inscreve no lugar da verdade, ambos só podem ser ditos pela metade. E aí reside a chave da interpretação, que surge como enigma ou como citação. Dessa época, um texto aí fundamental, Príncipes, é o Aturdito, que está nos escritos. Esta dimensão de meio dizer, que tem relação com a ruptura da cadeia, tem efeito de interpretação sem significação, que se instala como enigma. Em 1972, dos 4 momentos que nós destacamos, tendo em vista que, ao se articular com a letra, a interpretação dá destaque ao equívoco, que se localiza entre S1 e a letra,
Em outras palavras, o inconsciente dá sentido ao S2 com o S1. O inconsciente cifra e o analista interpreta, mas não da mesma forma do primeiro momento do discurso de Roma. Ele interpreta fazendo enigma, citação ou alusão, separando S1 do S2 em busca do significante carregado de pulsão, operando, por isso, um corte com a linguística e sua concepção mecânica de que a todo significante lhe corresponde um significado previamente definido pelo outro. Resumindo, diríamos que, para Lacan, a interpretação não está aberta a todos os sentidos. Isso ele discute bastante na direção da cura, que Gleice irá trabalhar no momento destinado a esse texto, a direção da cura. A interpretação não está aberta a todos os sentidos, porque designa uma única sequência de significantes. O sujeito é quem ocupa vários lugares, a depender do significante sob o qual se coloque, Assim, aqui tem uma observação de Sara, de que o aturdido está nos outros escritos, tem razão, Sara. Então, não se trata aí, não é, de jogo de palavras, na questão da interpretação aí como equívoco. Por isso, nós podemos postular que, primeiro, a interpretação não é pedagógica. Segundo, a interpretação não é didática. Terceiro, a interpretação não é sugestiva e muito menos explicativa. Quarto, a interpretação não é imperativa. E quinto, como um corolário, a interpretação não é uma metalinguagem. A partir disso, pode-se dizer que a interpretação é do detalhe e não do todo, que é da ordem do universal. Ela desfaz o todo e busca cernir o singular do dizer de cada um. Freud foi um detalhista, entre aspas, no sentido lacaniano do termo, donde se pode afirmar que o ensino de Lacan não anula o de Freud, como Gleice destacou na primeira parte da apresentação desse argumento, porque ele, Lacan, muito mais se serviu do que foi ensinado por Freud em seu gosto pelo detalhe, conforme sua análise do esquecimento do nome Signorelli, para avançar em sua maneira singular de lê-lo. A interpretação não visa o sentido e, como afirma Lacan, de forma enfática no seminário 24, conhecido por nós como Lançu, o sentido, diz ele, isso tampona, mas com a ajuda do que se chama a escritura poética, vocês podem ter a dimensão do que poderia ser a interpretação analítica. Neste ponto, podemos apontar a razão e os fundamentos do título deste seminário, que seguirá, en passant, nesse primeiro momento, as pegadas de Freud e Lacan em nossa proposta de revisitar um tema já muito investigado, mas jamais esgotado e menos ainda ultrapassado. É palpável que a psicanálise dos nossos dias já não é a mesma do início dos anos 2000. Isso porque seu saber nunca está totalizado. Também porque um analista nunca deve se contentar com o já visto ou estudado, com o já estabelecido,
porque é do seu desejo que se trata cada vez que toma a palavra. Então, posto esses fundamentos, nessas considerações, para indicar o que é que nos move nesse trabalho, eu vou passar a apresentar para vocês qual é a programação desse seminário, que teremos 6 encontros com o de hoje, não é? Dizendo que é um seminário que remete à importância do ensino de Freud, de toda a obra de Freud, mas que nós iremos nos centralizar no ensino de Lacan. Nós iremos nos centralizar naquilo que Lacan nos trouxe, porque a nossa ideia é de que fizéssemos um seminário pontual, que não se estendesse muito, para que a gente pudesse se sentir animado durante esse tempo de trabalho e também porque o nosso tema é um tema que dialoga com o tema do nosso encontro nacional, chamado Analista Presente. Então, fizemos essa escolha de fazer essas indicações da importância e os textos-chave sobre a interpretação em Freud, mas que nosso trabalho se centrará no ensino de Lacan. Então, hoje, no dia 24 de maio, tivemos a apresentação desse argumento que se intitula Inconsciente Interpretação, Momentos Chaves em Freud e Lacan. No dia 21 de junho, teremos um outro encontro que terá por tema a interpretação como pontuação e corte. A referência bibliográfica é Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, de Jacques Lacan, que está nos escritos, e eu que farei a apresentação dessa aula. No dia 23 de agosto, trabalharemos a interpretação por alusão, cuja referência bibliográfica é sempre em Lacan, a direção do tratamento e os princípios do seu poder, e será trabalhado por Gleice. No dia 27 de setembro, teremos outro encontro e, neste momento, trabalharemos o apofântico na interpretação, que será trabalhado por mim e cuja referência bibliográfica é o Aturdito, que está nos outros escritos. No dia 18 de outubro, trabalharemos o tema da interpretação no ultimíssimo Lacan, e a referência bibliográfica é o Seminário 24, algumas lições do Seminário 24, e a apresentação será de Gleice Goss. E no dia 22 de novembro, será nosso último encontro, e trabalharemos um comentário sobre o texto de Jacques Alamillet, publicado na opção lacaniana, números 56 e 57, que se intitula A Palavra que Fere. Gleice fará o trabalho com esse texto de Lacan e, em seguida, eu coordenarei uma conversação sobre interpretações inesquecíveis, extraídos de depoimentos e passes e publicado na revista lacaniana de psicoanálise, número 25. É uma revista da EOL, e nós vamos providenciar, escanear, são 3 breves textos e divulgar para vocês. Em relação a esse argumento e a essa programação, a partir de amanhã estará disponível no site da Seção Nordeste. Eu quis mostrar para vocês o conjunto do que nós pensamos trabalhar nesse seminário, mas disponibilizando para vocês tanto o texto desse argumento, como também as referências bibliográficas mais detalhadas e essa programação. Então, eu gostaria, não é, de enfatizar que é um seminário assim, pontual e que até o final do ano, antes do encontro, precisamente,
uma semana antes do encontro, nós teremos esse trabalho terminado e esperamos, inclusive, dessa forma, colaborar na preparação do encontro e também motivar aqui quem desejar possa organizar um trabalho e submeter à comissão científica do encontro. Então, inicialmente, era isso que eu trouxe para conversar hoje. Gleice também trouxe essa primeira parte, e poderíamos agora conversar um pouco a respeito do que vocês queiram colocar como comentários, perguntas, acréscimos. Então, está facultada a palavra a quem desejar. Então, talvez, antes que vocês se animem, de minha parte, eu fiquei muito mobilizada com uma passagem que Gleice traz na primeira parte desse argumento, exatamente quando ela traz o comentário de Lacan a respeito do sonho de Freud da injeção de ímã, a fórmula da trimetilamina, do A a Z, e essas citações escolhidas por Gleice, muito preciosas e importantes, quando ele diz que, na interpretação do sonho de Freud, ele chega no ponto no qual a hidra perdeu as cabeças. As cabeças, no plural, isso mesmo. Essa hidra aí, obviamente, que é a hidra do sentido, no meu entender, não é? E Gleice prossegue com a citação: uma voz que não é senão a voz de ninguém, e faz surgir a fórmula da trimetilamina como a derradeira palavra, que é uma palavra. Então, nesse sentido, uma voz que não é senão a voz de ninguém, e faz surgir a forma da trimetilamina como a derradeira palavra. Nesse sentido, e motivada por uma das frases de Lacan no Seminário 1, que nos serviu de epígrafe, eu procurei estudar um pouco a respeito da influência do Zen budismo e Lacan, e fui pesquisar sobre o conceito de ninguém, para poder entender essa passagem de Lacan sobre a voz de ninguém. Encontrei, então, num livro que eu posso indicar aqui a leitura, que se chama Filosofia do Zen Budismo, de um autor coreano chamado Byung-Chul Han, da editora Vozes, onde eu aprendi um pouco a respeito do que seria esse conceito de ninguém. Sobre a voz de ninguém, a partir dessa leitura que eu fiz, isso é uma alusão ao vazio dos espelhamentos e dos sentidos. É a voz enquanto pura pulsão e que, como tal, é áfona e que aponta para um ponto de real. Encontrei aqui, através desse autor, uma indicação a uma forma de poesia japonesa chamada haiku. Desculpe a pronúncia, né? Certamente mal pronunciada do japonês, porque não é uma língua com que eu tenha muita proximidade, onde ele coloca que a essência, que Gleice trouxe também a questão da aproximação aí, da solução, da interpretação para se distanciar do sentido pela via da poesia, e nessa poesia, o haiku japonês, ela é uma forma curta de poesia, cuja essência é o corte. Isso é precioso, isso aí, que eu consegui levantar, e por isso que quis compartilhar com vocês. O corte que se chama kiru. Isto é geralmente representado pela justaposição de duas imagens ou ideias e um kireji, palavra que corta entre elas. Um tipo de marca de pontuação verbal que sinaliza o momento da separação e destaca a maneira pela qual os elementos justapostos estão relacionados. Encontrei nesse livro que eu citei para vocês um exemplo de poesia desse tipo. É de um autor chamado Basho, um autor japonês.
É a poesia, uma estrofe dessa poesia é o seguinte: cheiro de rochas, essa grama vermelha, d'água e calor. E o autor comenta que são versos que não apontam propriamente para nada, para nenhum substantivo, para nenhuma substância. Essa questão da substancialidade, contra a qual Lacan vai trabalhar bastante, né? Essa ausência de substancialidade, esse ponto de vazio da linguagem. Os haikus trazem a fala ao mundo. O vazio como lugar do haiku esvazia, isso me interessou muito, esse tipo de poesia. O vazio como lugar dessa poesia esvazia tanto o eu como o isso. Os haikus não apontam para nenhum significado oculto que devesse ser encontrado. É isso que eu percebi um grande eco com esse comentário de Lacan sobre o sonho da injeção de Irma. Não há metáfora da qual se devesse retirar uma interpretação. O haiku é completamente evidente, ele é claro em si mesmo, não é preciso esclarecê-lo. E aí o autor nos premia com um outro verso desse tipo de poesia, que é o seguinte: bater do vento faz com que os pássaros fiquem mais brancos, de um autor japonês chamado Buzon, e o Chuan, ele comenta que é um verso que não tem nada para esconder, porque não é voltado para dentro. Não habita nele nenhum sentido profundo. A abertura clara, a amplidão desimpedida do haiku surge do coração desinteriorizado, esvaziado da coleção de ninguém, sem interioridade. É aí onde eu reencontro a voz de ninguém que Lacan remete. Então, obviamente que nessa passagem de Lacan há uma referência à interpretação como remetendo a um real, a um vazio fundamental, a uma ausência primeira. A produção de uma vacuidade na interpretação, a semântica, que se localiza entre significante e letra, há uma vacuidade por rupturas, né? E então nós já podemos observar em vários depoimentos de finais de análise no passe, onde os passantes eles fazem relatos e depoimentos de umas, por exemplo, uma formulação sintomática que se impõe como alguma coisa similar a esse sonho da injeção de Irma, que termina na fórmula da trimetilamina. Então, esse foi um acréscimo que eu quis trazer a partir de pesquisa já posterior, é isso que nos põe a trabalho, é estudar, para comentar um pouco essa passagem do que é essa voz de ninguém. Isso aí em Lacan não é... Às vezes a gente tem a impressão que Lacan está colocando algumas coisas que não se sabe de onde vem, mas sempre vem de algum lugar, e aqui é uma referência explícita e pura ao Zen budismo. E a gente vai poder trabalhar um pouco isso em alguns outros momentos desse seminário. Então, aqui eu paro e passo a palavra para vocês. Estejam à vontade para conversar a respeito do que trouxemos hoje aqui. Só uma coisinha, Beth, antes de passar a palavra. Bom, primeiro eu estou contente porque agora eu estou presente também com a minha imagem, né? Em efígie, mas não é virtual, mas estou aqui. Né? Não é em absência, né? Não é em absência, então estou presente, analista presente. E fico muito contente que agora está funcionando aqui, peço desculpas aí pelo ocorrido, mas enfim. Muito bom, Beth, isso que você traz em relação a essas poesias. Inclusive, eu tenho um livro lindíssimo sobre essas poesias chinesas, sobre poesias chinesas eu tenho. Aqui japonesa, né? Mas eu tenho sobre chinesa também,
onde a gente tem esse mesmo efeito aí, né? Então, eu acho interessante que a gente possa depois trazer e passar essas poesias para que as pessoas possam entender. E, em relação a isso, a gente se põe a trabalhar, né? É super interessante, porque a gente não para. E foi até um amigo meu, foi Romero, que me enviou uma passagem de Freud que eu não conhecia e que eu achei super interessante quando o Freud vai falar, né, sobre a questão da interpretação e que a interpretação vai acontecer somente a partir de um a um, e ele vai dizer que, olha que interessante, ele vai dizer que no que aparece no sonho, né, tem algo que lembra, quando a gente ele vê o sonho como um rebus, né, como uma coisa a ser interpretada, né, que não tem um sentido, um rebus, ele não tem um sentido fixo, né? Ele vai ser interpretado a partir daquilo que cada sujeito vai se colocar ali para poder lidar com isso. Não tem um sentido universal. E o Freud diz, na interpretação dos sonhos, nunca tinha me dado conta disso, ele diz que aquilo que aparece no sonho são multívocos e plurívocos, de modo tal que funciona como uma escrita chinesa. Fantástico isso, né? E que ele vai trazer depois, então, articulada a questão do rebus. Enfim, só assim, acrescentando também isso que você trouxe, que eu achei ótimo você trazer esse esclarecimento aí, até para a gente poder, a parte que eu vou comentar na direção do tratamento, eu vou trabalhar muito o conceito de vazio, porque tem essa questão da interpretação como algo que aponta como de São João para um vazio, né? Mas que vazio é esse? Né? Como é que a gente pode pensar esse vazio, né? Enfim, eu acho que é bem-vinda essa tua lembrança e trazer assim, essa poesia, eu acho que vai nos enriquecer muito, né? Que tem a ver com essa passagem, né? Do Lacan no Lançu, que é a parte que eu vou trabalhar, onde ele vai falar da interpretação como uma interpretação poética, né? Tem tudo a ver com isso, né? Isso. Bem, eu acho que agora a gente pode abrir. Essa passagem aqui com esse conceito da voz de ninguém, e Isso. que é um conceito do Zen budismo. O Isso, ninguém não está aqui de Lacan caído, por acaso. Era exatamente isso que eu queria trazer. Muito bom, Me Beth. foi pedido aqui para colocar no chat, fora as referências bibliográficas que estão no texto e vão ser publicadas, só tem esse aqui que se chama Filosofia do Zen Budismo, Byung-Chul Han. Eu tentei aqui colocar no chat, mas eu estou temerosa de tentar mexer aqui e sair do ar. Mas antes de terminar, eu coloco. Esse livrinho aqui da editora Vozes se chama Filosofia do Zen Budismo, Byung-Chul Han, o nome do autor coreano radicado na Alemanha. Mas antes de terminar, eu me arrisco aqui a colocar no chat. Eu acho que a gente pode agora, só lembrando, né, Beth, você já fez menção, mas vocês vão receber esse texto, ele está pronto, né, que foi escrito, né, por nós, por mim, por Beth, a partir de várias discussões, ou seja, um texto a quatro mãos, mas onde cada um mantém o seu estilo, né? Então, vocês vão receber esse texto com todas as referências, né, o mais rápido possível. Ele já está pronto, então a gente vai colocar no ar, tá bom? Vamos abrir, então, né, para o debate, Leite? Sim, claro. Tem Eric, que ele gostaria de se inscrever. Eric. Oi, eu. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Eu adorei a apresentação de vocês duas, achei incrível, assim, porque, especialmente o tema da interpretação, eu estou me ocupando dele bastante ultimamente. E aí eu queria fazer duas perguntas, uma para a Gleice e outra para a Elizabeth. A para a Gleice, você disse que em Freud a interpretação é a tradução, né? Enquanto que Lacan isso vai... Não? Então, a pergunta é basicamente essa, né? Será mesmo que durante todo o percurso do Freud a interpretação foi só uma tradução? Só não, né? Mas, tipo,
foi um paradigma de que a interpretação iria desvelar um sentido oculto que seria a verdade por trás de uma formação do inconsciente. Boa pergunta. Isso Freud fez várias vezes, se não a maioria das vezes, atrás de um ato falho, né? Tinha um desejo inconsciente, um pensamento latente atrás de um sonho, mas também parece que às vezes a interpretação em Freud foi uma coisa mais de realmente uma intervenção, assim. Tem aquela frase do Lacan, no Seminário 18, que ele diz que a interpretação só é verdadeira pelos seus efeitos, tal qual o oráculo. Né? Parece que em Freud, quando ele diz que não era minha mãe, então era sua mãe, isso é mais assim pelos efeitos, né, que pode causar, do que propriamente trazer o sentido oculto, né, que está ali. Essa é a pergunta para a Gleice. Para a Elizabeth, são várias coisas que eu anotei, né? Mas eu acho que o que é mais pertinente você explicou sobre a interpretação em Lacan e trouxe os momentos que ele falou de equívoco, de enigma, citação, né? Pontuação. Uhum. Só que o Lacan, ele nunca chegou propriamente a esquematizar tudo isso, né? A falar que assim, a interpretação pode ser alguma dessas coisas aqui. Sempre foi coisa assim, mas do desejo, assim, do analista, né? Algo do tipo, assim, pelo que eu entendo. E aí a pergunta é assim, será que a interpretação tem algo a ver também com o ato analítico? Que é um tema do Lacan, né? Tem um seminário sobre isso. Eu não entendo muito bem, na verdade. Mas será que a interpretação é um ato analítico? E será que também daria para dizer o oposto? Que o ato analítico é uma interpretação feita do analista? Sim. São essas duas perguntas mesmo. Ok. Tá, ótimo, Érico, que você faz essa pergunta, porque poderia ficar esse mal-entendido, né? Como falhou um pouco, assim, eu não tive essa possibilidade de estar, assim, presente mesmo, não só com o texto, então pode ter ficado esse mal-entendido, mas o que eu queria dizer no texto é exatamente o contrário. O que eu disse é que pode levar, ou seja, existem interpretações em Freud que vão no sentido de uma tradução de um determinado momento. Isso nós vamos trabalhar no seminário. Se você pegar a Interpretação dos Sonhos, que é um texto, que é um livro que eu trabalhei muito, no sentido de mostrar como é que era em 1900, como é que era em 1905, quando ele traz as teorias sexuais infantis, o que ele inclui quando ele trata a questão do ético, aí ele aponta no sentido, aí a interpretação ela vai mais nessa direção do sentido, e quando ele escreve a Lei do Princípio do Prazer, que mudanças ele traz à interpretação do sonho. Então, interpretação dos sonhos não é um texto para a gente ler corrido, porque ele é um texto que foi muito modificado. São 3 textos que foram muito modificados em Freud, mas principalmente interpretação dos sonhos, interpretação do sonho, né? Que não é dos sonhos, interpretação do sonho, e outro texto que foi muito modificado por Freud também é os 3 ensaios, né? Porque quando ele traz a teoria do éter, ele vai mexer. Então, não são textos que a gente lê assim. A gente tem que trabalhar, se pôr a trabalhar. Então, nesse sentido, você vai ver, por exemplo, que na interpretação do sonho, ele introduz um capítulo em 1910, quando ele está discutindo com Jung. Então, ele traz o simbolismo. Isso vai na direção de pensar uma interpretação no sentido fechado. Mas existem outros momentos, como, por exemplo, esse sonho emblemático de Freud, mas também tem outras passagens, onde fica claro, né, que a interpretação não vai no sentido somente de uma tradução. E mais, é o Freud que diz que no sonho não se chega à palavra última, porque a gente chega no umbigo do sonho. Ou seja, né, se fosse somente uma tradução, é como se houvesse uma metalinguagem. Não há uma metalinguagem. Quando ele introduz toda a discussão do complexo de Édipo, às vezes, realmente, o Freud insiste, como a gente vê no caso Dora, ele insiste numa interpretação edípica, mas mesmo no caso Dora, existem interpretações que abrem, ou seja, que não fixam o sentido.
Então, foi bom você ter feito essa pergunta para eu ter essa oportunidade de dizer, mas isso nós vamos trabalhar. Embora a gente foque, tenha decidido focar no texto de Lacan, é óbvio que nós vamos retomar Freud, nós vamos retomar a interpretação dos sonhos, vamos retomar esse sonho emblemático. Psicopatologia da vida cotidiana, por exemplo, o esquecimento dos sonhos, é outro texto fantástico que não vai na direção de uma tradução, vai exatamente no sentido desse furo aí da linguagem, né? Então, isso são questões que nós vamos trabalhar ao longo do seminário. Então, o que eu quero exatamente resgatar em Freud é resgatar isso de que, para Freud, tem, desde o início já, uma concepção do inconsciente como real. Quando ele fala da pulsão, a gente tem a ver com o inconsciente enquanto real. E aí não se trata de uma tradução, né? Mas essa é uma questão que nós vamos trabalhar ao longo do seminário e vamos retomar Freud, não só nesse momento, mas em outros momentos também, quando a gente vai estar trabalhando Lacan. Tá? Mas eu agradeço a sua pergunta, porque poderia ficar esse mal-entendido, é exatamente o contrário que eu quero, que eu estava querendo trazer, né? Quando eu trago o sonho emblemático, apontando para aquilo que Lacan vai falar da hidra, né? Onde a hidra perde as cabeças, onde a hidra perde todos os sentidos, né? Então, isso é Freud, né? É a partir de Freud que Lacan vai afirmar isso. Então, eu estaria sendo injusta, né, se eu dissesse que em Freud interpretar é traduzir, né? Às vezes é, mas a gente tem que ver em que contexto, em que momento, né, que isso acontece. Não sei se é isso que eu posso dizer nesse momento, depois nós vamos voltar a isso aí várias vezes no seminário. Então, Eric, eu também agradeço a sua colocação, mas antes de começar a conversar com você, eu gostaria de agradecer a Elisângela Miras, que já colocou aqui no chat a referência bibliográfica do livro que eu citei. Obrigada, Elisângela. Então, está aí, é um livro que vale a pena ser consultado, quem tiver oportunidade, é de fácil acesso. Então, Érico, você traz uma questão interessante, é verdade, Lacan nunca fez uma sistematização como essa sobre a interpretação. Ele, inclusive, diz na direção da cura, eu poderia fazer um tratado sobre a interpretação, mas não vou fazer isso, porque não se trata de savoir-faire, de técnica. Tem a ver, sim, com o desejo do analista. Ele trabalhou ao longo, é isso que a gente traz aqui, ao longo de toda a obra de Lacan, do início do ensino, do primeiro ensino, do ensino intermediário e do ultimíssimo ensino, é um tema que Lacan nunca deixou de trabalhar, a interpretação. Obviamente que essa sistematização é aí uma tarefa nossa, dos leitores, seus leitores, sobretudo no momento como esse, em que nós queremos justificar por que nós escolhemos esses temas propostos. Então, um pouco a coisa de organizar, de pegar alguma coisa do primeiro ensino, do ensino intermediário e do último ensino. Então, você tem razão, é um tema discutido por Lacan ao longo de toda a obra, inclusive porque é um debate dele muito grande com os contemporâneos, com os ex-companheiros de instituição, como a IPA, da qual ele foi excomungado, né, da qual ele saiu, e que Lacan, na direção da cura, isso fica claríssimo como ele não concordava com uma forma de interpretar que era exatamente essa forma de dar sentido, de dar significação, e que Gleice esclarece aí a partir das considerações que ela traz de Freud, de que era um equívoco na forma de ler Freud, né? Então, você tem razão nisso, isso aqui é para um efeito didático, e que nós, os seus leitores, a gente tem aí essa liberdade poética, eu diria, de poder fazer isso, muito no sentido de poder justificar o percurso. Essa questão do ato analítico, se é uma interpretação, e a interpretação tem a ver com um ato analítico, é um debate entre os leitores de Lacan.
Alguns leitores de Lacan, como José Fatier, separa ato analítico de interpretação, e outros leitores consideram que são dois temas que dialogam entre si. Da minha parte, eu observo muito como a importância de que um ato analítico, como existe, ele possa ser transformado numa interpretação. Em que sentido? No sentido de que permita ao sujeito analisante poder ler a respeito do seu sintoma, a respeito do ponto que o analista, com um ato, quis pontuar. Então, da minha leitura, eu acompanho mais a corrente que é de opinião que há um diálogo, que há uma relação entre ato analítico e interpretação. Obviamente que se um ato analítico não possibilita que o sujeito analisante possa ler e interpretar do que se trata, então aí ainda falta alguma coisa para que esse ato possa ser considerado, digamos assim, não me ocorre outra palavra, uma interpretação. Mas eu creio que a finalidade de um ato analítico é que ele seja interpretado, mas exatamente como nós vamos insistir muito aqui, que há dois intérpretes principais, o inconsciente, antes de tudo, e o analisante. Que um ato analítico possa ser interpretado pelo analisante, né? Então, esse é um ponto interessante que gera muito debate, há muitas opiniões e que a gente vai poder conversar sobre elas ao longo desse seminário. Eu estou vendo que Paulesca está inscrita. Isso. E Só quero agradecer a resposta. Daria para conversar mais, mas a gente tem um ano inteiro aí para isso. Sim. Até logo, então. E a gente agradece a sua participação. Obrigada. Paulesca? Oi, Gleice, Elizabeth, Beth, né? Obrigada. Assim, muito interessante tudo que vocês têm trazido sobre essa proposta, né? Desse seminário. E, assim, fiquei com algumas inquietações das boas. Primeiro, pensando assim no que Beth trouxe, né? Não há análise sem interpretação. Sim. E aí eu fiquei pensando no amor, né? Não há análise sem amor. E um pouco assim nessa articulação entre a interpretação e o amor, né? Um pouco tentando colocar assim algo da flecha de Eros, né? Que de alguma maneira tem algo assim como um ponto que é certeiro, né? Atinge e até tem algo assim disso que foi colocado num texto que será visto posteriormente, né? Intitulado A Palavra que Fere, me remeteu um pouco a alguma coisa dessa flecha que a priori, né, assim, não faria de repente uma ferida, né, mas que de alguma maneira é uma flecha de Eros, né? Então assim, é diferente. E fiquei curiosa assim para ver como é que vocês estão pensando, né, por aí, do que virá também nesse sentido em relação ao amor. E ainda sobre o que Beth trazia, eu gosto muito dessa relação que Lacan faz, né, ao estudar a escrita chinesa. Me surpreendeu também esse estrofe que Gleice trouxe sobre Freud, né? É incrível, né, saber que eles estavam assim tão em sintonia. E aí eu me remeti a um guru, né, que chama um mestre budista, Rinpoche. E aí ele fala assim, a vacuidade não é vazia, né? Isso é interessante, porque tem alguma coisa assim do que eles nomeiam como aquilo que diz respeito ao não nascido, né? Acho que esse ninguém, de alguma maneira, tem algo assim. E aí, voltando um pouco para o que a Gleice trazia desse texto de Freud, que foi uma grata surpresa,
eu fiquei pensando se essa espécie de escrita chinesa, né, a que ele se reporta assim, até mesmo se não seria a escrita, né, alguma coisa como um efeito que a gente coloca assim nessa direção para o real, né, como não sei se a Lalang mesmo poderia, né, situar melhor, né, já que não é exatamente do lado de uma tradução, é alguma fórmula, mas que não comunica nada, né, alguma coisa bem poética se a gente for pensar nesse sentido dessas poesias que é, brincam com o sentido de uma maneira, né, que enfim, não é exatamente a da linguística, né? Mas é isso. Obrigadão. Obrigada a você, Paulesca. E é interessante aí o que você retoma do que eu trouxe no argumento, né? Que não há análise sem interpretação. Sim, isso é algo posto por Lacan, a gente pode deduzir isso, porém, não, e você pontua que não há análise sem amor, você está aí, me parece, referindo ao amor de transferência, não é? Que é exatamente a relação transferência e interpretação. Não há interpretação sem amor de transferência. O amor de transferência é exatamente aquilo que prepara o terreno, que dá as condições para que uma interpretação possa ser operante. Por outro lado, quando você traz essa questão que relaciona transferência e interpretação, no início aí de uma análise está o amor de transferência, entra um debate importantíssimo de Lacan com seus contemporâneos, que naquele texto, que é uma bíblia da IPA, chamada La Psychanalyse aujourd'hui, e Lacan trabalha em relação àquele texto, dialoga com aquele texto. O texto Príncipes daquela publicação coletiva de Sacha Nath, ele diz que esse era um diálogo e uma questão que havia na época, que primeiro se espera a transferência para interpretar. Lacan diz o contrário na direção da cura, se interpreta para produzir a transferência. É isso que ele chama de retificação da relação do sujeito com a realidade, ele chama com o real na ocasião. Então, isso que você traz foi interessante, porque eu tomei o ponto de vista de que não há análise sem interpretação, porque Lacan é de opinião, é a grande virada que Lacan faz, que primeiro se interpreta o sujeito para poder cavar o amor de transferência. Então, foi muito bem-vinda essa sua lembrança, que nos permite trazer aí essa banda moebiana entre amor de transferência e interpretação. E foi um dos grandes cortes que Lacan dá na leitura que era feita na época, colocado mesmo como uma regra aí a ser seguida, que se espera a transferência para interpretar. E Lacan coloca, não, interpreta-se para produzir o amor de transferência, que é por isso que, para Lacan, transferência é amor ao saber, ao sujeito suposto saber. Então, era isso que me ocorreu pensar a respeito do que você colocou. Maravilha. E dialoga bastante com o que Gleice até iniciou no texto de vocês, né? Dessa relação com o saber, Isso. que é o enigma, né? Aí, muito bom. Obrigada. Então, eu queria também dizer alguma coisa aí sobre as suas colocações, né? Beth já falou mais sobre a questão da transferência, você trouxe várias questões, né? Em relação a isso, é importante a gente pensar que o analista está incluído, né, na interpretação, né? Tem aí a coisa do porque só pode haver interpretação se houver o endereçamento.
né? Se houver transferência, né? Se houver... E aí, isso que Beth traz, vamos pensar isso aí, a gente pensar na atualidade, quando o amor está excluído, né? Como quando Millet diz que o que o analista tem que poder fazer no início é inocular o amor, é no sentido de que não só pode, ou seja, é a interpretação que vai produzir exatamente, possibilitar esse endereçamento, porque o sujeito, na atualidade, ele se endereça ao analista, mas ele não busca aí o analista no sentido como era antes, né? No sentido de procurar aí um saber. Bom, isso é uma questão para a gente pensar depois, mas o que eu queria dizer mesmo era em relação ao que você traz da escrita chinesa, e que eu trouxe essa passagem de Freud, e que é uma questão que me toca muito, como poder pensar, né, quando Lacan vai trazer, e Beth, foi ótima a Beth ter trazido, né, essa referência aí à poesia japonesa, e que Lacan também faz em relação à chinesa, e Freud também. Eu acho que a grande questão aí é como é que a gente pode pensar a interpretação, como aquilo que Lacan vai dizer no ultimíssimo ensino, né, que a interpretação tem algo a ver de ressonância, algo que ressoa, algo que é da jaculação, e que a gente poderia pensar, em relação à escrita chinesa, eu estive pensando muito esses dias, que o interessante na escrita chinesa é que o sujeito, quando você lê a poesia chinesa, é necessário que o sujeito se coloque e que aquilo que está escrito lá faça ressonância nesse sujeito. Então, não é universal. É o sujeito, ao ler esse texto, ao ler a poesia, né, ele vai deixar que essa poesia faça uma ressonância. E essa ressonância vai ser separada do um a um. É a mesma questão que Freud vai colocar em relação ao sonho. Por isso que eu disse, não se trata de interpretação de sonhos, mas se trata de interpretação de sonho. Porque no um a um, não existe uma interpretação universal. Então, isso aí já traz algo que a gente vai trabalhar depois, né? É como pensar a interpretação, que também, de alguma forma, está presente no Freud, como algo que é da ordem do acontecimento, né? De acontecimento de corpo, né? Algo desse pulsional aí que ressoa. A interpretação precisa ter essa ressonância no corpo. E aí tem a ver com a poesia chinesa. Eu conversei até com uma amiga que é chinesa, e eu não consegui entender isso, como é que é isso da língua mesmo, né? Como é que você pode pensar numa língua, porque a nossa ela parte de um universal, de um sentido universal. Como pensar numa língua que cada vez que o sujeito vai falar, ele vai dar vida àquela língua. Isso é o que a língua chinesa faz, né? Então, isso é uma questão para a gente depois aprofundar. Tem um texto, se vocês quiserem ler, que está naquele... Lacan trabalha bastante isso também no Seminário 19, né? E nós publicamos, Pepita e eu, um livro que foi fruto do encontro que a gente teve em Buenos Aires sobre o Seminário 19. E ali tem numa parte do livro, nós recolhemos vários textos de pessoas que contribuíram, outras leituras do Seminário 19, e tem um do Seminário 19, que agora esqueci o nome dele, que é o marido da Mirtes Brum, que conhece muito bem a língua chinesa, e ele vai falar lá, tem um texto dele sobre a língua chinesa e sobre essa relação de Lacan com a língua chinesa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa caminhar muito, né? O Lohan trabalha bastante isso. Quando eu for dar o seminário de direção do tratamento, tem um texto que eu já mais ou menos já elaborei, que ele chama o tal da psicanálise, né? O Lohan vai pegar lá e vai trabalhar essa questão do vazio, a questão do tal, enfim. Eu acho que isso aí dá um campo de pesquisa. Nós estamos caminhando ainda nisso, né? É um tema bastante difícil. Mas eu queria passar a palavra a Elisângela. Oi, Elisângela. Oi, tudo bem? Oi, que tal? Tudo bem? Que bom te ver aqui, viu? Muito bom. Legal. Bem-vinda. Você gosta das artes, então você vai poder contribuir bastante com a gente. Diga aí, Elisângela. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer, gente, a ideia desse seminário, que eu estou super animada.
É, e aí, como eu estou ansiosa, eu queria fazer uma questão, se dá para antecipar um pouquinho, quando a Elizabeth fala, o que é interpretação como citação? Assim, isso aí a gente vai trabalhar, não é? Sobretudo na parte mais aqui, quando vamos trabalhar a questão do apofântico, da pontuação, a interpretação como citação, Elisângela, ele vai trabalhar isso no seminário 17, que quando ele diz que o modelo da interpretação mínima foi você que o disse, onde Lacan diz que o sujeito tem que comer seu Dasein, ele tem que dar conta daquilo que ele disse, e Lacan considera que tem um valor enorme de leitura, do sujeito poder se interpretar assim, o analista devolve algo que veio do próprio sujeito e que tem a ver com aquela frase dele que eu acho que está em posição do inconsciente, que o discurso do sujeito volta de outro para o sujeito de forma invertida. Então, isso ele pega no seminário 17, mas trabalha muito no ator dito, de que são os dois modelos, a citação e o enigma, a citação como uma interpretação que tem o enunciado e o sujeito que tem que colocar a sua enunciação para que o sujeito mesmo possa se interpretar em relação ao que ele disse. Isso aí a gente vai ver mais detalhadamente, localizado nas passagens, mas para a gente ir introduzindo o tema, é isso que eu te diria agora. Obrigada. Nada, um prazer. Sara? Tem uma pergunta, só uma pergunta aí de Ruth Vasconcelos. Oi, Ruth, bom ter você aqui com a gente. Ruth Só tem um trabalho. Sara. E só para a gente intercalar um pouco com o que está no chat, né? Isso. Ruth tem um trabalho muito interessante sobre o Brenan. Eu fico muito contente, Ruth, que você esteja aqui, e ela queria saber a referência. A referência, Ruth, está no interpretação dos sonhos. Espera aí, já te digo onde está. Ela quer saber essa parte que Lacan, que Freud fala da língua chinesa. Espera aí, deixa eu achar aqui. Espera aí, está aqui, está na parte a figuração por meio dos símbolos no sonho. Outros sonhos típicos. Tá? Aí podemos passar para a Sara agora, Sara. Tá. Primeiro, agradecer a Elizabeth e a Gleice por maravilhosas colocações introdutórias, né, que já nos move aí nessa animação e entusiasmo para os próximos encontros. Mas, veja, eu não sei se vocês poderiam, mas eu gostaria vou fazer a pergunta que eu gostaria de saber. Vocês falaram em algum momento, a Elizabeth, me parece que foi a Elizabeth, em relação à questão do que causou, né, animou vocês a escolherem, né, consciente interpretação e ligado à questão do tema anual que vocês estão a trabalhar, né, ligado ao analista presente. E, se for possível, né, eu gostaria de escutar um pouco, pelo menos assim, né, algumas palavras dessa questão da presença. É a questão da presença não online, mas o presencial, o corpo do analista presente no encontro com o analisante, nas sessões, se for possível. Tanto para a Elizabeth como para a Gleice. Você quer começar, Beth? Posso falar Por favor. alguma coisa? Sara, uma indicação que eu lhe daria inicial, até fazendo a divulgação, Cleide está aí para o primeiro encontro preparatório do Encontro Nacional, que será que dia, Cleide?
Dia 2 de dia junho. 2 de junho, e que vai Eixo trabalhar 1. exatamente os eixos. Se você dá uma lida nos eixos temáticos, isso já lhe situa de qual é a ideia, e no argumento do encontro, qual é a ideia do analista presente. Eu acho que aí é um título que tem uma abertura enorme, mas de várias formas da presença do analista, inclusive essa que você pega mesmo ao pé da letra, do presencial, do online, mas a forma como nós trouxemos aqui, a nossa ideia e o entendimento para aqui, é que uma das formas de um analista dizer presente, o desejo do analista estar presente é na interpretação. A interpretação é uma das formas de presentificação da escuta e do desejo do analista. Agora, essa articulação com o encontro, Sara, eu estou aproveitando a sua pergunta para divulgar o encontro, para estimular a leitura do argumento, estimular a leitura dos eixos e também para divulgar as atividades preparatórias, que a primeira vai ser no dia 2 de junho, exatamente sobre o eixo 1 do argumento, se Cleide quiser aproveitar e falar um pouco sobre isso, Cleide. Kézia colocou aí no chat o link do encontro. Isso. Ótimo. Obrigada. Você quer dizer alguma coisa? Posso dizer? Eu queria dizer alguma coisa. Quer falar, Cleide? Não. Vai ser o analista presente no espaço de um lapso, vai ser com Simone Souto, e um cartel, inclusive Cristina Maia vai estar nesse cartel aqui, Andréa Reis, Carla Celes, Cristina Maia, Glória Maron, Ludmila, Noemi, Miraldo, Sônia Vicente, Tânia Martins, vão conversar sobre essa questão, né? O primeiro eixo temático do encontro brasileiro. Então, visitem o site do encontro, que está muito bonito, que você colocou aí no chat. Eu vou mandar... Então, o tema desse primeiro encontro é o analista do espaço de um lapso. Isso. Eu vou colocar o link para as inscrições também, para o preparatório. É uma interrogação. O analista no espaço de um lapso. Tá? É o eixo 1. Então, a gente agradece, Sara, a sua questão que nos permite divulgar e falar do encontro, que será 24 e 25 de novembro esse ano, não é, Cleide? 24 e 25 de novembro. Temos uma inscrição do Luiz Balbi, e eu gostaria de dizer que nós estamos nos dirigindo ao final, porque o horário do nosso seminário será das 20 horas às 21h30, agradecendo demais a animação e a participação. Vamos escutar os colegas e a gente já pode se dirigir depois para ir finalizando. 26. Sim, Cleide, diga. 25 e 26. 25 e 26 de novembro, não 24 e 25. Isso. Quem se inscreveu, Lenilda, você tinha levantado a mãozinha, se desejar participar, fique à vontade. Temos tempo para isso, eu só vou anunciando, porque o Zoom, nós temos aqui mais ou menos um tempo delimitado para ele. Você queria dizer alguma coisa, Gleice? Não, vamos passar a palavra para o Luiz. Eu ia falar, mas eu acho que é importante deixar que as pessoas, né, porque o tempo está curto. O Luiz, pode falar. Ah, tá. Então, boa noite a todos vocês, todos e todas. Meu nome é Luiz e eu moro aqui em Belo Horizonte. Então, eu estou tendo uma participação mais ativa na sessão da EPB do Nordeste, em vários eventos. Esse evento mesmo, eu fiquei surpreso agora, porque eu imaginei que esse evento ia ser apenas de um único seminário, e como são de vários encontros, eu estou assim, muito orgulhoso aqui e alegre, mediante uma oportunidade que eu tenho de me aprofundar bastante na interpretação, de poder estar aprendendo muito. Eu estou fazendo atualmente um curso sobre interpretação do analista, com uma analista lá de São Paulo, pelo Psicanalisa,
mas lá ela ensina mais a prática da interpretação, tem outro viés. Então, esse corte que está sendo feito, né, a didática ou a pedagogia que foi montada por vocês para poder ministrar esse curso, assim, eu estou até sem palavras, né, para expressar o sentimento que eu estou tendo com essa oportunidade. E eu quero também falar que, né, então, foi inúmeras as informações que me chamaram a atenção, informações muito preciosas, né? Mas uma que me deu assim a oportunidade de trazer algo mais assim perto de alguma experiência que eu tive é essa que foi indagada sobre a interpretação como citação. Porque, mediante essa abordagem que foi feita, eu lembrei-me de como se pode interpretar um sonho pelo viés freudiano e de como se pode interpretar um sonho pelo viés lacaniano. E o que eu entendo até o momento que pelo viés freudiano, então, assim, é uma cadeia significante que pode demorar não sei quantos minutos numa sessão. E pelo viés lacaniano, uma vez que se contou o sonho, se pergunta ao sujeito a posição dele mediante aquele sonho, ele interpreta se o sonho está dentro realmente do desejo dele ou se não está. Então, eu não sei se isso cabe dentro dessa questão da interpretação como citação. Também não quero me apressar para que isso seja explanado agora, porque já foi dito, né, que vai ter a hora certa de trazer essa questão, até mesmo porque está no final. Nem preciso me dar um retorno agora, mas basta registrar como já está atenciosamente, né, sendo feito, para que, né, futuramente, no dia da abordagem do tema, se eu tiver algum link, né, que faça com esse meu discurso, isso possa ser lembrado. E eu só queria saber também se tem o meu e-mail aí, se os materiais que vocês vão mandar é para os nossos e-mails, já que tem vários encontros, ou se vai ter um link na seção Nordeste, especialmente para isso. Então, muito obrigado, parabéns para todas vocês. Eu estou muito grato, muito alegre, muito entusiasmado, conforme foi dito pela Elizabeth, né? E vou prosseguir até o final do seminário, se depois eu puder ter também um certificado. Não sei se vocês vão dar, mas é meu pleito. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Seja bem-vindo. Agradecemos a sua participação, Luiz, e eu acho que você nos dá exatamente a ocasião de poder falar e demonstrar um pouco na prática o que é o entendimento lacaniano, na orientação lacaniana de uma formação, né? Então, a forma de abordar os conceitos, de trabalhados, você veja aqui que nossa programação, nós pegamos aspectos pontuais, porque é do nosso entendimento que o todo universaliza e é a singularidade de alguns conceitos que pode nos permitir, né, conceitos pensados um a um. Não temos, de modo algum, a pretensão de universalizar aqui, vamos pegar recortes desses conceitos ao longo desse seminário para trabalhar. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu diria a você, e de como é que a gente trabalha essas questões aqui na EBP. Gleice, gostaria de colocar alguma coisa, acrescentar? Não, é isso. Eu queria dizer ao Luiz que é bem-vindo e vamos caminhando aí, né? Quer dizer, nós estamos iniciando hoje, é um longo trabalho. Nós colocamos, quando a Beth diz que nós fizemos alguns recortes, eu queria ainda acentuar que um seminário, ele é um seminário, não é um curso, né? Então, um seminário e mesmo um curso, a gente transmite a partir de uma posição analisante nossa, ou seja, nós estamos trazendo algo que para nós também é uma interrogação e de alguma forma, né, Beth, a gente já vinha formulando esse seminário antes até de saber qual era o tema do encontro nacional e foi uma feliz coincidência, né?
quando a gente se deu conta de que aquilo que a gente estava pesquisando e trabalhando e que a gente queria, nós estamos há um tempo já, há muito tempo nós estamos preparando esse seminário, e que, de repente, esse seminário também pode dialogar e trazer uma contribuição para o encontro nacional, isso é muito bom. E esse tema vem sendo trabalhado na MP, né? Então, tanto na França como em vários países, tem uma série de seminários acontecendo, né? Então, a gente vai botar o nosso grãozinho de areia aí também, né? Para ajudar a construir um saber nesse momento sobre a interpretação. E eu queria aproveitar para... Tem uma pergunta aqui de Raquel e de Eric, se ele será presencial. Ele não será presencial, até porque... até poderia ser se nós já tivéssemos... assim, vocês sabem que a seção Nordeste, ela... é uma sessão nova, nós estamos estruturando uma série de questões, é uma sessão que tem algo, como as outras também, né? São as sessões novas, dessa nova geografia, nós conseguimos, nessas novas sessões, reunir, né, trabalhadores decididos de vários lugares. Então, a sessão Nordeste, nós temos membros que estão em vários estados. Então, ela sempre vai funcionar de forma presencial e de forma online. No momento, esse presencial ainda não está podendo acontecer, porque a gente precisa... Vocês veem as dificuldades que a gente tem. Hoje mesmo, aqui, a dificuldade que eu tive com a internet, nós precisamos ainda ter aparelhos que realmente comportem isso. Minas já tem, porque Minas já tem uma história muito longa, enquanto sessão, né? E São Paulo também já tem. E certamente nós vamos caminhar para isso, para que os nossos seminários sejam presenciais. Então, por exemplo, quando eu fosse dar meu seminário, eu estaria presente na escola, transmitindo para que os outros de outros estados do Brasil pudessem assistir. Mas, nesse momento, a gente ainda não tem essa possibilidade tecnológica de fazer isso. Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso, porque aí as pessoas que estariam em Recife estariam lá com Beth, assistindo o seminário de Beth, que seria transmitido, né, para outras pessoas. E eu, quando desse aqui na Paraíba, João Pessoa, né, eu estaria transmitindo, mas isso ainda não é possível, sabe, Eric e Raquel? Então, esse seminário ele vai ser todo online, né? A menos que alguma coisa mude no meio do caminho, a gente fará parte presencial e parte online, não sei. Mas ainda, no momento, isso não é possível, né? Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu gostaria, Gleice, de aproveitar o que você traz, e achei muito importante, e agradeço por isso que você tenha lembrado que um seminário ele é sempre feito a partir de uma posição analisante. É desse lugar, de uma posição analisante, que a gente vem discutir temas que são candentes para nós, que ecoam com o nosso desejo e que nos dizem alguma coisa a partir da posição analisante de cada um de nós. Eu acho que também, isso aí, eu queria fazer esse destaque, que eu acho importantíssimo, e eu acho que também a pergunta se vai ser presencial, não sei se também existe alguma curiosidade a respeito disso em relação ao encontro, se será presencial, não sei, talvez pudesse também aproveitar e dar uma informação sobre o encontro. Tá. Cleide, eu acho que essa pergunta pode ter sido dirigida ao encontro, né, pelo que eu entendi. Sim. Para o grande público, não, será online. Agora, haverá algumas ilhas de transmissão, que ainda se está pensando de que forma. Com certeza, a maior ilha de transmissão será em Minas Gerais. Agora, quantas pessoas, né, quais são os critérios, isso ainda está em aberto. Então, vai ser... Eu interpretei que era em relação ao nosso seminário, que também poderia ser, né? Mas em relação ao nacional, o que eu tenho entendido, o que eu tenho acompanhado, é que vai ter a possibilidade de ter presencial, sim. Minas tem condição de fazer isso. Ilhas de transmissão. Eles têm né? Vai né? ser então, é presencial ou seja, para quem tiver possibilidade de ir lá,
Isso ainda está em aberto, Gleice. As condições, agora que as pessoas das plenárias, das mesas de trabalho, isso sim, terá um espaço garantido. Eu pensei Agora, que ia ter ilha de transmissão. ainda está em... É? Ah, tá. Então tá. Então, quando houver um maior esclarecimento sobre isso, a Isso. gente aproveita também desse espaço e compartilha com vocês. Mas eu acho que agora a gente pode ir pensando, né, em terminar por hoje, né? Se alguém quiser colocar mais alguma questão, tiver alguma dúvida, a gente pode recolher. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui a mais. Eu acho que não, acho que nós já respondemos. Ok, então eu agradeço a presença de todos, né, por essa troca hoje, essa conversação que muito nos ensinou e nos faz ir crescendo juntos, né, nesse estudo que a gente inicia agora, e vocês estão convidados, então, para no dia 21 de junho, não é, a gente trabalhar a interpretação como pontuação e corte, exatamente tendo como referência função e campo da fala e da linguagem, que está nos escritos, né? Então, da minha parte, boa noite a todos e até o dia 21 de junho, prometendo que o mais rápido possível esse material de hoje, com a programação e a bibliografia, estará disponível no site da Seção Nordeste. Tchau, vocês, e até boa noite. Eu também agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada, parabéns pela Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.